Fala turma, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje eu vou finalizar hemorragias da primeira metade da gestação, então conto com a atenção e a presença de todos aqui, tá? Desde já sou muito grato por você estar fazendo parte do canal. Bom, então hoje vamos falar de doença trofoblástica gestacional, tá bom? Finalizando a terceira parte aí da nossa playlist. Então, vamos dar início. Vamos lá para o slide. Bom, o assunto, né, hemorragias da primeira metade da gestação é um tema um pouco complexo, porém eu vou tentar dar uma simplificada aqui para vocês conseguirem ir para a aula já sabendo um pouco mais e ao decorrer aí da aula eu vou deixar algumas partes que são um pouco mais complexas de uma forma mais simplificada, sabe? Porque a galera tenta complicar as coisas e não é bem assim, beleza? Bom, então vamos embora. Vamos falar primeiro de definição, né, cara? Definição é muito importante. O que é a doença trofoblástica gestacional? Doença trofoblástica gestacional nada mais é do que um tumor de placenta. E é isso, sabe? Não precisa complicar, basicamente é um tumor ali que se desenvolve por conta da proliferação das células trofoblásticas. E ponto, beleza? O que a gente tem que ficar ligado aqui na conduta de cada classificação, de cada tipo de mola, beleza? Então aqui, doença trofoblástica gestacional se refere a um espectro de tumores placentários que estão associados com a gravidez, beleza? Bom, sendo assim, vamos tentar classificar cada uma delas, né? Porque não é somente uma. Todos eu creio que conhecem a mole datiforme, né? A mole datiforme é um nome bem popularizado e a mole datiforme a gente pode chamá-la de um tumor benigno, tá? Ela dentro da subclassificação dela tem uma porcentagem de malignidade, mas eu vou falar mais lá na frente para vocês. Então a gente entende que é um tumor derivado dos trofoblastos, a mole datiforme, beleza? E os tumores não molares, nós podemos chamá-los de neoplasia trofoblástica gestacional. Isso tem a mole invasora, o coriocarcinoma e os tumores, tanto do sítio placentário e epitelioide, beleza? Então o que você está vendo aqui na imagem agora é uma mola completa, tá? Ela se assemelha muito ao cacho de uva. Isso aqui está muito em questão, perguntando geralmente no enunciado, né? Mas aí fica bem fácil de você entender. E a mole incompleta por si só é dessa forma aqui. Temos o tecido anexial e também uma parte fetal, beleza? Lá na frente eu vou falar a especificação de cada uma, mas já adiantando aqui, quando eu falo de mola completa, você pode ver que só tem material, ou seja, tecido anexial, eu não tenho presença de parte fetal, beleza? E já na mola parcial, eu tenho presença de tecido anexial e também tecido fetal, fechou? Bom, vamos tentar comparar um pouco a cada uma delas para a gente entender como cada uma trabalha, como funciona, né? Então, na mola incompleta, eu vou ter um cariótipo triploide. Quando eu digo triploide, eu estou falando de 3, tá? O nome é bem sugestivo. E na mola completa, eu tenho um cariótipo diploide, ou seja, são 2. Quando eu digo 2 ou 3, eu estou me referindo ao óvulo e ao espermatozoide, tá? Vem aqui na tela que eu vou explicar para vocês como funciona. No caso da mola completa, que você está vendo aí, é o cariótipo, 23, normal. O óvulo ele vai se encontrar vazio, sem material genético, né? E aí o que acontece quando o espermatozoide fecunda, ele soma, fica 46x. Isso falando da mola completa, beleza? Então ficou fácil, né? Um óvulo vazio, um espermatozoide fecundou, 46. E na mola incompleta, como é que funciona? Na mola incompleta eu também tenho um cariótipo 23, e aí o que acontece? Vem dois espermatozoides em um óvulo só, fecunda, e aí temos três cariótipos, né? Então por isso que chamamos de triploide. Somando então 69xxx. Podem ter outras variações, porém essa aqui é a mais comum, tá? Então não vamos alongar aqui, não vamos complicar as coisas, tá? Sendo assim, voltando para o nosso slide, o que mais que nós temos de diferença, né? O conceito, como vai estar na mola completa, eu não vou ter presença de conceito, ou seja, material, né? Ou seja, tecido fetal, eu não tenho feto ali presente. Já na mola incompleta eu tenho. Lembra que eu falei para vocês lá que tem uma parte do tecido fetal e outra parte do tecido anexial? Então, isso tem que ficar ligado, tá?
Porque na mola completa, geralmente, é onde vai ter mais probabilidades de se transformar numa neoplasia, né? Ou seja, de 15 a 20% de malignidade. Já na mola incompleta, eu tenho uma porcentagem bem baixa, de menor a 5%. Então, essas coisas vocês têm que ficar ligado, porque numa mola incompleta, por exemplo, que ela é triploide, a chance dela se transformar numa neoplasia ou se complicar é bem menor do que da mola completa, beleza? Bom, referindo aí à proliferação trofoblástica, né, eu tenho aqui na mola completa uma hiperplasia difusa, tá? E já na mola incompleta é mais focalizada. O HCG, como é que vai estar? Na mola incompleta eu vou ter um HCG menor a 100.000, sendo que na mola completa eu tenho um HCG maior a 100.000, tá? E referente às suas complicações, é mais comum nós observarmos em mola completa do que na mola incompleta, beleza? Bom, sendo assim, vamos falar um pouquinho das malignidades, né? Nós temos a mola invasora, que é conhecida ali pela invasão do miométrio, tá? Temos também o coriocarcinoma, que já tem altas taxas de metástases, principalmente no pulmão e também na vagina. Então, geralmente a conduta vai ser um pouco diferenciada nesses casos. E o tumor do cisto placentário, já sendo o pior pronóstico, tá? E também, graças a Deus, é bem raro. Bom, e aí a gente entende que quanto a pessoa, né, a paciente, ela tem algum dessas apresentações, seja hipertiroidismo, uma mola de repetição, talvez, a chance, né, dela desenvolver uma neoplasia é muito maior, ou até mesmo a mole da forma, tá? Então, todos isso são fatores de risco, ou seja, se essas pessoas possuem algum desses fatores, isso aqui influencia bastante numa possibilidade de mole da forma, beleza? Bom, um pouco da fisiopatologia, como eu disse já para vocês, o risco de malignização. No caso da mola completa, eu vou ter um risco de 20%, tá? Lembrando lá que são um diploide, tá? Quando eu falo de um cariótipo duplo, beleza? Então tem um óvulo vazio, que vai ser fecundado pelo espermatozoide, e aí ele se duplica formando o cariótipo XX, tá bom? Essa de espérmica é a mesma coisa, a diferença aqui é que eu já tenho dois espermatozoides fecundando um óvulo, beleza? E na mola incompleta, como eu disse, 5%, bem baixo, né, a porcentagem de malignização, sendo seu tecido anexial e também presente de tecido fetal, tá? Lembrando que aqui eu vou ter um componente paterno, beleza? A mola incompleta, ela é praticamente, como posso dizer assim, a mola incompleta, ela é totalmente revestida de cariótipo, ou seja, de componente paterno. Quando eu falo é, de mola incompleta, lembre de patogenética, tá? Ou seja, só parte paterna, beleza? Então aí eu vou ter um óvulo que vai ser fecundado também por dois espermatozoides, fazendo ali a multiplicação, né? Formando três, triploide, beleza? Então eu tenho 23, 23 e 23, formando 69XXX. Fechou? Referente aos fatores de risco, galera, é bem tranquilo, né? Quando a gente entende, opa, quando a gente entende um pouco, é um pouco mais fácil, assim, digo, de entender em questão de lógica, né? Se eu tenho um extremo de idade, por exemplo, uma paciente que já tem mais de 40 anos, isso é um fator de risco considerável, tá? Ou um intervalo curto entre os partos, também síndrome dos ovários policísticos, ou um abortamento prévio, tá? Inseminação artificial hoje que está muito na moda, então isso é um fator de risco para a mole forma. O tabagismo, os anticoncepcionais também, tá? Então todos esses aqui são referências ao fator de risco. Como que vai apresentar essa paciente para a gente, né? Essa parte aqui é muito importante a gente entender que nós teremos presença de um sangramento genital, tá? Um sangue avermelhado e pode ser que ela já venha apresentando, expelindo algumas vesículas, aquela que eu mostrei no início, que parece um cacho de uva. Só que, galera, hoje a tecnologia está um pouco mais avançada. Então, na medicina, o que acontece? Esse diagnóstico é feito mais precoce. Então, evita que essas pacientes acabam chegando num quadro de expelir essas vesículas, tá bom? Então, por conta desse diagnóstico precoce, a eliminação de vesículas é um pouco mais raro hoje em dia. Náusea, vômito, atraso menstrual. Galera, lembrar que quando a paciente está gestando, né, o que vai apresentar uma gestação? Presença de náusea e vômito, certo? Por conta lá de todo o hormônio, né? E aí o que acontece? Quando a paciente ela tem essa doença trofoblástica gestacional,
esses hormônios vai estar assim duplicado, triplicado. Você viu lá o beta-HCG maior a 100.000, então automaticamente os sintomas que estão sendo apresentados ali vai aumentar junto. Então essa paciente pode desenvolver até uma hiperemese gravídica, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá bom? O atraso menstrual, obviamente, né, se ela está gestando, né, se ela está grávida, dor abdominal vai estar presente, tem aumento uterino também, cistos ovarianos e, em questão das intercorrências clínicas, podemos cursar com uma pré-eclâmpsia menor a 20 semanas, tá? Essa paciente acaba desenvolvendo na gestação por conta já dessa patologia, né, que não é uma coisa normal, então acaba se desenvolvendo antes por conta dos aumentos hormonais, enfim. Mais na frente eu vou trazer aqui no canal também sobre a pré-eclâmpsia, os estados hipertensivos durante a gestação, tá? Bom, referente ao quadro clínico, ainda falando da hiperemese gravídica, lembra que eu falei para vocês que por conta do HCG elevado já é um sintoma comum nas grávidas, né? Hoje em dia, náusea, vômito. Porém, quando tem essa presença de patologia da doença trofoblástica gestacional, os níveis de HCG vão estar triplicados, muito aumentados. Então, os sintomas aumentam juntos, podendo desenvolver aí uma hiperemese gravídica, beleza? O hipertiroidismo também ele vai estar muito presente, às vezes, tá bom? Nem sempre. Porém, é bem fácil quando a paciente ela tem essa doença trofoblástica gestacional. Porque agora eu quero saber se você está ligado. Lembra lá na aula de ciclo feminino? Não sei se você recorda, mas os hormônios de FSH, TSH, lembra? Então, o beta-HCG, ele está meio que, ele é similar a esses hormônios. E o que acontece? Como eu tenho um aumento exuberante do HCG, ele meio que mimetiza a ação do TSH, se acopla na glândula tireoide, fazendo com que tenha a estimulação da produção de tiroxinas, levando a um quadro de hipertiroidismo transitório. Beleza? Isso é muito importante porque cai bastante nas provas. Show? E o diagnóstico, né? Como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Gente, basicamente, ultrassom, né? Ultrassonografia com o conjunto de beta-HCG, tá? O beta-HCG é muito importante aqui nessa fase, porque a gente tem que ver como que tá esses níveis, enfim, como a gente disse, o beta-HCG tem um aumento exuberante, né? Então, é por ali que a gente vai começar a nossa prática, nossa hipótese de diagnóstico, tá? E aí, em conjunto com a ultrassonografia, beleza? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês de como que vai aparecer essas imagens, tá? Então, aqui eu tenho o chamado flocos de neve. Essa palavra aqui é muito característica de mole datiforme. Então, quando eu mostrar isso para vocês em alguma prova, você já sabe que estamos falando de doença trofoblástica gestacional. Não confunda com SOP, tá, galera? Porque às vezes a galera, não sei, né? Acaba confundindo. Por mais que seja nos ovários, a patologia, enfim. Bom, temos assim também nessa apresentação, tá bom? Aqui no meu canto, do meu lado direito. E também temos na macroscopia, olha só como que são. Essa aqui é uma macroscopia, eu acho que, se eu não me engano, é uma imagem, uma peça anatômica, tá? Então aqui a gente vê os cistos tecaloteínicos nos ovários, tá? Por conta da hiperestimulação ovariana. Lembra lá que o HCG elevado inibe ou mimetiza a ação do TSH, que é a mesma coisa lá do FSH, que é o folículo estimulante, e faz a hiperestimulação, acaba acontecendo um quadro possível desse aqui, tá bom? E no ultrassom a gente vai ver dessa forma, os cistos tecaloteínicos. Esse é um ovário esquerdo, tá vendo? É bem característico, não é difícil, mas quando a gente vê essa apresentação que infelizmente não é uma gestação tópica, tá? Infelizmente, além de estar numa outra região, né? Não é uma gestação comum. Bom, falei para vocês, ultrassom, falei beta-HCG, mas como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Como eu disse, ultrassom e beta-HCG. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Geralmente, essas pacientes vão cursar com beta-HCG elevado, só que aí será que não seria uma gemelaridade? Tem que excluir, galera, tem que excluir gemelaridade porque às vezes realmente pode ser gêmeos, né? E aí acaba tendo um diagnóstico errado ali. Então, depois que você excluiu gemelaridade, a gente vai para o próximo passo, né? Fazer o esvaziamento uterino, porque aí você já teve realmente um diagnóstico ali. Porém, para você realmente ter a certeza, após o esvaziamento uterino, aí você entra com a biópsia, que esse sim é o diagnóstico de certeza, tá? Então, para a gente ter realmente, falar, ó, isso aqui é uma mola
DashForm completa ou incompleta, enfim, é somente quando você faz a biópsia, tá? Porém, a gente não precisa chegar nesse nível para a gente realmente ter a conduta necessária, tá? A gente já começa a ter uma conduta antes para não ter complicações posteriores, beleza? Bom, e aí a gente vai fazer esse esvaziamento uterino, mas de que forma, né? Bom, basicamente pelo aquele que eu já tinha dito para vocês, creio que foi na aula de aborto. Então a gente vai usar o amil, né, no caso de um útero pequeno, mas o mais recomendado aí seria a aspiração elétrica, tá? Que eu já vou mostrar para vocês também. Basicamente a gente vai fazer a introdução ali no canal e fazer a aspiração, tá? Esse aqui vocês já conhecem. E temos a aspiração elétrica, que geralmente é a mais indicada, tá? E é esse aparelhinho aí maravilhoso, beleza? E aí tem que tomar um pouco de cuidado. Lembra lá? Como que a gente vai fazer esse esvaziamento? Não precisa ter o uso do misoprostol para fazer a dilatação do útero ali e conseguir aspirar bonitinho? Então, só que aí a gente está falando de uma doença possivelmente maligna, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Não podemos usar o misoprostol, né? Tem que ter um pouquinho mais de cautela nesse momento para não ter um risco de embolização trofoblástica e fazer essa deportação molar, né? A gente não quer que essa patologia se dissemine pelo corpo, né? Por metástase, enfim. Então a gente tem que tomar um cuidado. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Com as velas de Agar. A gente vai pegar as velas de Agar, fazer a dilatação ali com muito cuidado, com o auxílio ali da ocitocina para fazer a aspiração. Após a aspiração, se necessário, faz a curetagem bonitinho, com muito cuidado, porque a gente não quer esse risco de embolização trofoblástico, tá? E a gente mantém essa ocitocina por 12 horas aí para evitar esse sangramento uterino posterior, beleza? Bom, falando de esterectomia, é um termo muito fácil de entender. Quando que a gente faz, né? Bom, se eu tenho um risco de malignidade que está trazendo risco para essa mãe, cara, eu não vou pensar duas vezes. Tipo assim, se eu tenho um caso onde o quadro clínico já apresenta uma hipótese diagnóstica de malignidade, meu amigo, é cirurgia, beleza? Então, fora isso, eu também posso ter em conta em mães já de uma idade que está um pouco mais avançada, maior de 40 anos, né? Ela não tem desejo de engravidar futuramente, então a gente pode optar pela esterectomia, uma forma mais segura. Bom, bom, você já fez tudo isso, fez lá o esvaziamento, está conduzindo a paciente para continuar com o tratamento. Mas a gente não pode liberar essa paciente, não pode dar alta. A gente vai ter que fazer seriadamente o beta-HCG até se negativar. Primeiro, você vai fazer por 3 semanas, né? Deu negativo 3 semanas, acabou? Não. Tem que esperar ainda mais um tempinho, ver esse beta-HCG aí mensal até 6 meses dando negativo, tá? Não pode dar positivo, galera. Então, por isso que é importante essa paciente usar o método contraceptivo seguro, tá? E outro detalhe aqui, tá? Não é indicado o uso de DIU aqui. Gente, a gente está falando de uma doença possivelmente maligna. A gente não pode fazer nada invasivo que vá comprometer essa paciente. Então, além de a gente ter que ter essa confiança na paciente, a paciente tem que ter responsabilidade e fazer o uso, né, do contraceptivo seguro, tá? Então, durante esse tempo, né, de 12 meses mais ou menos, a gente vai acompanhar essa paciente e tem que dar as indicações corretas para ela. Ó, você não pode engravidar agora, né? Você passou por uma gestação aí possivelmente maligna. Eu preciso ter o controle desse beta-HCG, ele tem que estar negativo durante esses meses, tá? Então, é toda essa conversa, essa conduta muito delicada que tem que ter com a paciente para a gente não ter um quadro de neoplasia posterior, beleza? Bom, e aí? Deu elevado? Tá estável? Como é que tá? Gente, se ele tá em um nível estacionário, ou seja, não desceu nem caiu, ou ele tá elevado, a gente, infelizmente, tem que suspeitar de neoplasia trofoblástica gestacional. Tá, mas e aí? O que a gente faz? Primeiro, tem que afastar a gravidez, porque tem casos que a paciente, infelizmente, acaba não se protegendo de forma adequada ou acaba sendo um pouco irresponsável e aí a gente tem que ter essa confirmação de realmente se não está com uma nova gestação ali, beleza? E se caso tem uma nova gestação, o risco de se transformar em uma neoplasia é muito maior, tá? Bom, se caso o HCG está elevado,
ou estacionário, a gente tem que entrar com uma conduta um pouquinho diferenciada, tá? Aqui no caso, como que a gente vai ver essa elevação da HCG? A gente vai fazer 3 medidas ali, vendo se a presença dos níveis, né, aumento no caso, de HCG superior a 10%. A gente pode fazer já a conduta para o método de tratamento, né? Ou um platô de 4 medidas semanais consecutivas de até 10%, beleza? De valores estacionários. Lembrando que aqui eu falo de um valor estacionário quando eu me refiro, ou seja, ele não sobe nem desce, beleza? Então pode ser um exame clínico com presença de metástases, exame de imagem com presença de metástases, ou até mesmo o exame anatopatológico. Gente, tudo isso aqui é em relação ao diagnóstico, tá? Então eu vendo alguma presença de metástase, eu já tenho que conduzir essa paciente para o tratamento, seja farmacêutico, né, ou seja, entrar com uma quimioterapia ali, ou uma conduta cirúrgica, fazer esterectomia, tá? Sendo assim, quando que a gente vai fazer a cirurgia numa paciente? Gente, quando eu tenho uma mola invasora, uma paciente já que tem essas extremidades de idade, como eu disse anteriormente, a gente já pode entrar com conduta cirúrgica, tá? Ou até mesmo sem um desejo de gestação posterior. E aí a gente entra com a famosa esterectomia. Isso é fácil, né? Mas e a quimioterapia? Quando é que a gente vai fazer? Gente, a quimio, eu tenho presença de metástase à distância. Vai adiantar eu fazer cirurgia? Não vai, cara. Por exemplo, tem uma metástase no pulmão, sei lá. Mas não vai fazer o que? Vai adiantar no quê? Fazer esterectomia não adianta em nada, né? Então, a gente tem umas contas específicas, tá? Quando eu falo de uma paciente que tem um baixo risco, né? O beta-HCG ele tá menor a 40 mil, uma evolução ali entre o diagnóstico da mola até a neoplasia inferior a 4 meses, eu posso estar fazendo essa conduta um pouquinho só com a monoterapia, só quimio, beleza? Mas se eu tenho uma paciente que já tem um risco elevado, eu vou estar com um tratamento de poliquimioterapia. Então, além da quimio, eu vou usar outras formas para fazer com que consiga englobar toda essa patologia, essa metástase e acaba eliminando e a paciente se cure, beleza? Então, se eu tenho um beta-HCG maior a 40 mil, com evolução aí maior a 4 meses, eu posso fazer essa conduta de poliquimioterapia, tá? A gente tem que entrar um pouquinho mais, vamos dizer assim, firme para combater essa neoplasia, essas metástases, né? E também indicado em pacientes que têm essa resistência a quimioterápicos, tá? Que geralmente é de pior prognóstico. E falando sobre prognóstico, gente, quando eu tenho um prognóstico de uma gestante com a mola idatiforme prévia, ou seja, ela já teve anteriormente, e no caso da próxima gestação, ela tem maior risco de desenvolver de novo. Lembra que toda patologia que você já teve, o risco, a chance só aumenta depois, né, depois de um tempo. E uma gestante com neoplasia trofobástica gestacional prévia é a mesma coisa. Ela tem um risco ali, um intervalo de 12 meses muito grande de ter complicações, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, passar a conduta certa para a paciente e sempre tomando cuidado. E esses riscos eu falo aí de prematuridade, insuficiência placentária e também o crescimento intrauterino restrito, que é um próximo assunto que nós vamos abordar. Beleza? Bom, sendo assim então, eu vou trazer umas perguntas para vocês. Por isso que eu gosto que vocês fiquem até o final. Bom, então vamos responder nossa primeira pergunta, né? Bem fácil, hein? Ó. Trouxe perguntas tranquilérrimas para vocês. Assinale a alternativa que reapresenta o tratamento de escolha para a mola idatiforme, sendo completa ou incompleta. Então vamos lá. Temos curetragem como alternativa A, metotrexato, aspiração a vácuo e misoprostol. Pô, galera, fica fácil, né? A gente tem curetragem, sabe que curetragem não pode fazer. Lembra lá? Metotrexato. Pô, nada a ver, né? Misoprostol, contraindicado. Poxa, aí fica fácil, né? Alternativa C como resposta correta. Beleza? Bom, segunda pergunta. Essa aqui já é um caso, olha só. Uma paciente de 40 anos decidiu engravidar. Com o passar das semanas, vem percebendo aumento do volume abdominal na região do útero na avaliação do pré-natal. O acadêmico que atendeu na UBS não identificou batimentos cardíacos fetais após 13 semanas da data da última menstruação. Solicitada assim então um ECG, né, uma ultrassonografia, foi encontrada a seguinte imagem. Antes da gente ir para a imagem, olha só as alternativas. Letra A, gravidez. Síndrome dos ovários policísticos, lembra lá que eu disse para vocês que pode aparecer como SOP muitas das vezes. Letra C, mola idatiforme completa ou mola
e Dashform incompleta como alternativa D. Vamos dar uma olhada nesse ultrassom. Então aqui na ultrassonografia, o que vocês de cara assim observam? Com base na nossa aula, hein? Olha só. Lembra lá que eu falei para vocês que tem aquela aparência de flocos de neve? Então, a gente já sabe então, se for para pensar, com base nas alternativas, gravidez não é, né? Não tem batimento fetal, a gente não tem uma gestação aqui e muito menos um feto ali na ultrassonografia, né? SOP, será? Não, né, galera? E aí, mola de forma completa ou incompleta? Como é que a gente decide? Bom, com base no ultrassom, a gente fica meio limitado, né? A gente tem que ver aí as quantidades de beta-HCG. Porém, quando a gente se refere a essa imagem de flocos de neve, a gente já quer dizer aí sobre uma mola datiforme completa. Beleza? Olha só. A imagem mostra clássico sinal de nevasca, né? Os flocos de neve. Ou até mesmo os cachos de uva. Os flocos de neve da mola datiforme, sendo ela completa. Beleza? Como só há tumor, não há saco gestacional, dizemos que a mola é completa. Beleza? Então, indo aí para a última pergunta, tá? Calma que tá acabando. Respira, pensa. Paciente de 40 anos, com 13 semanas de gestação, refere-se a sangramento vaginal, cólicas frequentes e vômitos a um dia. Ao exame, útero palpável ao nível da cicatriz umbilical, batimentos cardiofetais ausentes ao sonar Doppler e o colo fechado ao toque vaginal. Foi realizada a ultrassonografia obstétrica. E aí nós temos 3 imagens. A resposta aqui fica fácil, né? Mas vamos lá ver o ultrassom, olha só. Tá vendo aqui? Bastante característico, né, gente? Aqui a gente vê cistos tecloteínicos. E olha só, as imagens 1 e 2, né? 2 e 3, sei lá. Mas aqui vocês sabem já que é doença trofoblástica gestacional. Beleza? Bom, sendo assim, galera, eu espero realmente que tenha ajudado vocês. Finalizamos aqui hemorragias da primeira metade da gestação. Então aí, como próxima aula, eu vou ver qual assunto eu trago para vocês. Se vocês já tiverem algo em mente, pode deixar aqui nos comentários, tá? Ative então as notificações, inscreva-se no canal e todo aquele negócio, né, de youtuber. Bom, galera, eu agradeço de verdade, de coração, vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e um grande beijo. Nos vemos na próxima. Valeu, até mais.